E aí galera, tudo legal? Aqui é o André novamente falando com vocês. Primeiramente eu quero pedir desculpas porque já faz muito tempo que eu não posto nenhum vídeo no canal, né? Então eu devo primeiro pedir desculpas para vocês e hoje eu quero fazer um bate-papo com vocês. Explicar também, né, porque que eu fiquei tanto tempo longe do canal, né? Eu tô indo lá no mercado lá rapidinho. É um pouco longe. Eu tô morando na Zona Sul. Deixa eu parar aqui que o carro tem segredo, né? Esqueci de ativar o segredo dele. Então tô morando na Zona Sul. Tô praticamente casado. Aconteceu muita coisa nesses 4 anos. Eu vou explicar o primeiro motivo por que eu afastei. Em primeiro lugar, eu tive que parar, dar um tempo no canal por causa do trabalho. Até aquela época lá em que eu fazia os vídeos, deixa eu pôr o óculos aqui. Eu tava passando por uma fase difícil, eu não tava trabalhando, tava fazendo os bicos, na verdade, né? Então isso aí dificultou bastante a minha fase naquela época lá. Então eu consegui um emprego e era um emprego que me sugava muito, muito mesmo. Saía de madrugada de casa, umas 4 horas da manhã, não estava trabalhando assim, diretamente no ramo do transporte como motorista, né? Que eu sou motorista também. Então eu estava trabalhando assim numa empresa intermediária, uma empresa que na verdade assim é de suporte aos motoristas, que é o SESC Senat. Então, ou seja, eu não estava 100% afastado assim do ramo. Estava numa empresa que cuida de trabalhadores do transporte, né? E era assim, a princípio, quando eu comecei, era uma empresa boa, uma empresa legal. E ela foi mudando, até que chegou a fase de eu mudar, né, os caminhos. Então hoje eu tô de volta, né? Espero em breve já tá postando conteúdo pra vocês. Eu e meu amigo Daniel, né? A gente nunca perdeu contato. O Daniel é um grande parceiro, um grande amigo. Ele sempre esteve presente em todas as fases da minha vida, inclusive nessa nova fase. Tô pensando em migrar para novos caminhos e eu vou em breve falar, né, sobre os planos, o que eu tô pensando, o que eu tô querendo mais pra frente. E agora que eu lembrei, esqueci de tirar uns negocinhos que eu uso pra segurar a capa do carro. Tô fazendo barulho. Vou ver se depois eu paro em algum lugar aqui só pra fazer isso. Bom, então amigos, eu tô vivendo uma fase nova. Digo assim que para vocês que eu pensei sim em voltar para o ramo do transporte, voltar a ser motorista. Como todos já sabem, né? A Expresso de Prata foi vendida em 2022, né? Houve essa grande transição do Expresso de Prata para o Grupo Comporte. Fiquei triste, ainda tô triste.
É como se eu tivesse perdido alguém muito querido. Mas infelizmente, né, a empresa alega que... A empresa não, né? Os filhos do seu Alcides, né? Depois que assumiram o comando do Expresso de Prata, e também estava numa fase difícil, era pós-pandemia, foi difícil mesmo essa fase. Eu estava acompanhando não, eu estava junto com vocês no canal, né? Tava junto com vocês aí, postando vídeos, falando, né? Sempre dando uma palavra positiva pro pessoal, que eu acho que a gente tem que, em todos os momentos, ser positivo. Graças a Deus nós superamos, né? Nós estamos aqui. E o Expresso de Prata tava, assim, bem assim, bem ruim mesmo. Todas as empresas, né, estavam ruins. Muitas empresas fecharam, não conseguiram voltar. Outras foram vendidas, né? E o Expresso de Prata não escapou disso. A única coisa que eu lamentei de verdade foi a empresa que comprou, né? Eu quero fazer uma crítica construtiva ao Grupo Comporte, né? Assim, porque eles foram desleais na compra do Expresso de Prata, no sentido assim de que prometeram que iam manter o logo e a marca Expresso de Prata. E em 2023 para 2024 eles praticamente assim começaram a quebrar essa promessa. E aí todas as compras de ônibus que eles fizeram já vieram com o nome da Piracicabana, com o logo do Expresso de Prata. Eu acho que isso daí também foi uma coisa muito mal feita que o Grupo Comporte fez. Usar o logotipo de uma outra empresa no nome delas. Então acho que assim, o marketing da empresa não foi feliz nesse sentido. Eu que também sou formado em propaganda e marketing, mas sempre fui apaixonado pelo transporte, né? Então eu posso dizer que, analisando assim as estratégias de marketing, foi uma coisa muito feia, né? Que a gente pode falar assim, é feio você usar o logotipo de uma empresa em outra empresa, mesmo que ela seja a dona, porque assim descaracteriza a identidade de duas empresas ao mesmo tempo. Mas enfim, então as compras dos ônibus vieram todas com a pintura do Expresso de Prata, com o nome Piracicabana. A última compra de ônibus que eles fizeram com o nome do Expresso de Prata foi a... Nossa, o ônibus ali passou lambendo os carros, olha. Foi o NB1 com a pintura retrô do Expresso de Prata. Então essa daí foi a última compra que eles fizeram com o nome do Expresso de Prata. E acredito, assim, que não haverá mais nenhum ônibus no Grupo Comporte com o nome do Expresso de Prata. Eles vão usar a pintura. Vou parar aqui só pra tirar os ganchinhos lá que eu deixei. Então, só vou pedir um minutinho, tá, pessoal? Rapidinho.
Então, a última compra foi esse NB1, que ficou muito bonito, assim. O pessoal do marketing foi muito assertivo aí nessa compra desse ônibus retrô. E infelizmente foi o último, né? Não haverá outros ônibus com a pintura do Expresso de Prata, com o nome Prata. Hoje, dia 4 de julho de 2026, a empresa está com 99 anos, teoricamente, porque ainda existe ônibus com o nome Prata, né? Ano que vem a empresa iria completar 100 anos, faltando muito pouco, né, para a empresa fazer 100 anos, foi vendida. Eu acredito que se fosse uma outra empresa, por exemplo, se fosse o grupo da Brasil Sul, que também é dona da Aviação Garcia e dona da Santo Anjo, né? Eu acredito que se a compra fosse realizada por esse grupo, eles iam tratar com mais carinho, com mais zelo, com mais respeito o nome do Expresso de Prata. Se fosse vendida também pro grupo da Cometa, eu também acredito que eles iam tratar com muito mais carinho e mais respeito o nome do Expresso de Prata. Então, no meu ponto de vista, eu acredito que se outro grupo grande que tem capacidade de adquirir outras empresas tivesse adquirido o Expresso de Prata, iria tratar com mais carinho, né? Então, que nem eu falei desde o início do vídeo, é uma crítica construtiva. Então, eu acredito que se alguém do grupo Comporte, assim, da área de marketing ou da área de comunicação, estiver assistindo esse vídeo, eu quero que eles, assim, avaliem essa postura, assim, de agora que tá faltando pouco para a empresa, o nome Expresso de Prata, fazer 100 anos. Quem sabe, né, eles comprem alguns ônibus com algum tema retrô pra... Gente, eu tô andando dentro do limite de velocidade, então eu sempre respeito a velocidade, aqui é 50 km por hora, então às vezes tem um pessoal que passa mesmo muito rápido. Eu tô indo pra Marginal Pinheiros, saindo daqui da Zona Sul, saindo de perto ali eu tava no Jardim São Luís, eu vou lá pra Anchieta, no mercado ali, que é mais perto da casa da minha mãe, que eu tenho que deixar umas coisas lá com ela. Enfim, eu até me perdi onde eu tava falando. Então, lembrei, se alguém do Grupo Comporte estiver vendo esse vídeo, que possa analisar e refletir e de repente pensar, né, no público que o Expresso de Prata sempre atendeu, que foi assim, é muita gente, São Paulo, Marília e Bauru, que são as cidades principais do Grupo Expresso de Prata, que tinham um carinho, um zelo muito grande pela empresa. A cidade de Bauru, principalmente, o Expresso de Prata era praticamente o símbolo, um patrimônio da cidade, né? Então, que o povo, assim, do Grupo Comporte, assim, começa a avaliar e também, assim, aproveitar, né, a mão de obra
postou lá do Expresso de Prata, porque ficaram algumas pessoas ainda, né? E seguir, sabe, aquela estrutura, aquele modo de atender as pessoas, a padronização. Eu sei que muita coisa mudou, mas ainda pode ser revertido. Eles podem, assim, em vez de usar eu vou voltar a repetir, uma crítica construtiva. Em vez de usar o nome Piracicabana, que teoricamente, né, falando assim, vamos assim colocar na situação de que a Piracicabana não fosse ainda do Grupo Comporte, seria uma empresa menor do que seria o Expresso de Prata. O nome não é tão forte quanto era do Expresso de Prata. Não sei se ficou uma colocação legal agora falar sobre isso, mas a estratégia que a empresa do Grupo Comporte usou fez então o nome Piracicabana virar um nome assim muito grande, muito forte. Mas se fosse eu, ou se fosse acho que qualquer outra pessoa que gosta do Expresso de Prata, acharia muito melhor ampliar o nome Prata, que é um nome assim que é sinônimo de padrão, de excelência, de bom atendimento aos clientes. Iria ser muito mais forte, ia ser muito mais assim aceitável pelas pessoas, porque a visão que as pessoas estão tendo hoje da Piracicabana, né, é que é uma empresa assim muito eu não vou falar simplória, mas assim parece um pouco básica no quesito assim de serviço para as pessoas, assim, na questão de ter aquele cuidado com as pessoas, de ter uma padronização, de ter uma identidade. Então isso aí gera duas visões diferentes. A visão de que a empresa é muito grande, porém ela é grande, mas ela não é forte. Ela é grande, mas ela não é como é que eu vou falar? Ela não é tão boa quanto por exemplo, no serviço da Aviação Garcia, em prestação de serviço, entende? Então parece assim que o Grupo Comporte ele é muito grande, mas ele não entrega o melhor serviço, entende? Então é isso que eu quero dizer. Então dá para aproveitar a mão de obra do Expresso de Prata e gerar um treinamento massivo, e as pessoas começarem a enxergar a volta do que é o Expresso de Prata, né? Então aproveitar, né, essa data especial que está chegando aí o ano que vem. O Expresso de Prata iria fazer 100 anos. Aproveitar essa situação e de repente planejar uma volta assim, do nome Prata, com as mesmas qualidades, os mesmos pontos fortes que a empresa tinha. E o Grupo Comporte não pode negar isso. Eu quero logo em breve voltar a fazer vídeos com o Daniel, que a gente sempre fez as nossas resenhas, né? E vocês acompanhavam nos vídeos essas resenhas muito legais. Eu pensei que ele tava mostrando o dedo, mas não, ele só tava tomando bola de fogo. E a gente colocar esses pontos, sabe? Porque muita gente ficou triste de verdade com toda essa situação, Expresso de Prata, Grupo Comporte, e aos olhos principalmente de quem é
admirador do Expresso de Prata, eu diria que 90% das pessoas ficaram desanimadas, ainda estão desanimadas, porque, como eu falei, o Grupo Comport não está tratando com zelo o nome do Expresso de Prata, não está tratando com zelo a marca, aquele cachorrinho. Na verdade, aos olhos de muitas pessoas, gera até um certo desrespeito, somente pro pessoal de Bauru, né? Que, como eu disse, o Expresso de Prata era como se fosse um patrimônio da cidade. Ver aquele cachorrinho que sempre foi o Prata, estampado agora no nome de Piracicabana, que é outra cidade. Não é bairrismo, não é guerra de cidades, né? Mas assim, você pensa, né? Poxa, existe uma história por trás do nome Prata. Existe um contexto assim, histórico do nome Prata. O próprio fundador não, a segunda gestão, que foi do Alcides, ele que fez o Expresso de Prata ser o que era, uma empresa muito grande, uma empresa muito assim, conceituada, que houve muita expansão no estado de São Paulo. E ele também foi político da cidade de Bauru. Então o nome Prata, como eu sempre falo, ele é um nome muito forte. E então eu queria que o pessoal do Grupo Comport, né, que cuida do Expresso de Prata, visse com carinho, se alguém ver esse vídeo, né, visse com carinho, e refletisse a respeito agora da empresa que iria fazer 100 anos, né? Pensando numa coisa legal, né? Pra honrar o nome Prata. Pegar uns 2, 3 ônibus, né? Não precisa nem ser zero. Mas o Comport tem dinheiro pra comprar ônibus zero, né? E fazer algumas pinturas históricas da empresa, umas pinturas dos anos 80, 90, que as faixas azuis, em vez de serem abaixo do que seria o friso lateral, que hoje em dia não existe mais friso, né, nos ônibus nem nos carros, abaixo do que seria o friso, ali no porta-mala, né? Nos anos 80 e 90 eles ficavam acima do porta-mala, as faixas azuis. Quem é antigo que nem eu vai lembrar. E o cachorrinho era menor, o nome Prata tinha uma cor prata no meio das letras, né? Então era meu nome Prata tinha aquele prata bem fininho, depois vinha a cor vermelha, depois a cor amarela contornando todo o nome. E eu confesso que eu sinto saudade dessa época, porque era muito bonita as pinturas. E ainda eles tinham uma faixa branca com uma faixa vermelha no meio, que ali, assim, pelo que eu conheço, o Expresso de Prata foi a primeira empresa que usou pinturas diferentes para identificar o que era os ônibus rodoviários dos fretados. Os fretados eram esses que tinham a faixa branca com vermelho no centro, né? Depois ficou só a faixinha branca mais discreta. Depois as outras empresas começaram a adotar também uma diferenciação para ônibus que fosse de fretamento, né? Não que eles também não fizessem viagens rodoviárias de linha. Faziam sim, mas quando precisava reservar algum ônibus para fazer um fretamento, então já estava identificado aqueles que eram prioridade para o fretamento.
Então houve muito pioneirismo, né, no Expresso de Prata, de muitas coisas que eles faziam. Muito diferente do que era normal das outras empresas fazerem. E o Expresso de Prata fazia diferente. Por isso que eu digo, né, existe uma história aí do Expresso de Prata que fez tanta coisa legal, e a gente vê o nome assim simplesmente indo desaparecendo aos poucos. É o que está acontecendo. Houve a venda dos carros que eram próprios, né, do Expresso de Prata, tem pouquíssimos hoje em dia rodando com a compra da primeira gestão, né, do que era dos donos mesmo. Que tem hoje em dia, se eu não me engano, acho que são 2 ou 3 DD New G7, que eram do primeiro da empresa original, né? E daí então só houve compras de Buscar, né? Que a Buscar também se a gente for fazer assim um panorama da Buscar, que realmente também foi outra empresa comprada pelo grupo Caio, mudou bastante, porque pode perguntar para qualquer um que rodou, que motorista ou passageiro que andava nos antigos ônibus da Buscar, todos eles vão concordar que a Buscar de antigamente ela era mais confortável. Os bancos eram diferentes, os bancos eram muito mais bem acabados, muito melhores. Então são fases, né, e mudanças. E assim, a gente tem que aceitar, porque tudo tem começo, meio e fim, né? Tudo tem fase. Eu tive essa fase aí, 4 anos que eu fiquei longe de vocês, né? Nessa fase eu vivi o começo, meio e fim. E começando uma nova fase, né? Retomando as coisas antigas, né? E já começando falando, né, a minha opinião a respeito dos nossos principais assuntos, e principalmente da empresa, né, que é a empresa do meu coração. Eu sei que tem gente que gosta de outras empresas de ônibus, né? O Grupo Itapemirim, por exemplo, tem uma legião de fãs muito maior, até porque também era uma empresa que atendia vários estados do Brasil, assim como a Contijo, a Cometa, a Catarinense. Então, todo mundo tem uma história com uma empresa. Todo mundo tem uma memória afetiva, né? Com uma empresa de ônibus, de viajar na infância, visitar parentes no interior, ou do interior pra capital, pra visitar parente, passar final de ano. E isso gera uma memória afetiva, aquela expectativa de ir lá pra rodoviária, esperar o seu ônibus, a estrada. Então, aqui é uma subidinha bem chata. Tô aqui no meu Astrinha, né? Depois eu mostro ele como é que ele tá, porque eu fiz uma reforma geral nele. Então ele tá bem bonitinho. E a memória afetiva, que eu tava falando, é uma coisa assim que não tem
sem explicação, né? Pra quem gosta de ônibus como a gente, então a gente acaba olhando assim a empresa como algo, como se fizesse parte da nossa história. Expresso de Prata, posso te falar, fez parte da minha história. As minhas viagens para Marília, visitar meus parentes, assim como fez a história de muita gente aqui de São Paulo, né? E merece sim que o Grupo Comporte olhe para o Expresso de Prata assim com mais carinho, principalmente assim em relação às pessoas que ela transportava, né? Olhe com mais carinho e respeite, né? Essa história que o Expresso de Prata construiu no coração de tanta gente. Tem gente que é lenta, hein? Pelo amor de Deus. História, né, com essas empresas. E eu tenho esperança, sim. Eu tenho esperança do Grupo Comporte de repente ver esse vídeo e falar, poxa, ele tem razão, vamos melhorar, né, essa questão da imagem do Expresso de Prata, trazer de volta, né, honrar também, né, a palavra que eles deram de não mudar o nome da empresa, fazer com que as pessoas assim comecem a falar, o Grupo Comporte é uma empresa assim que realmente cumpre o que fala, sabe? Que ficou chato essa situação deles prometer uma coisa e não cumprirem, fazerem diferente. Eu sei que tem gente do Grupo Comporte que se irrita, que aí quer falar com a gente, porque não sei o que. Então assim, poxa, o que eu tô pedindo agora não é a gente discutir o Expresso o que foi feito do Grupo Comporte com o Expresso de Prata, mas assim, usar a cabeça e pensar juntos, né? Como que a gente pode melhorar, né, essa situação, como que a gente pode assim trazer o respeito, trazer a confiança, trazer aquela situação de que o Grupo Comporte é uma empresa boa, é uma empresa compromissada, que é uma empresa assim que não está só pensando em expansão, mas também respeita, né, as histórias, as empresas, o passado, né? Porque uma empresa com quase 100 anos de história, quase 100 anos de existência, tem muita coisa, né? Tem muita bagagem, tem uma visão que só o tempo constrói. Então, por isso que eu falo, se o pessoal do Grupo Comporte tivesse esse olhar mais atento, esse olhar mais cirúrgico, esse olhar clínico de olhar nos
nos mínimos detalhes. Poxa, a gente tá com uma mina de ouro nas nossas mãos, que pode mudar todo o conceito do Grupo Comporte em si, né? E do mercado de transporte rodoviário, porque a preocupação maior do Expresso de Prata era o conforto, eram as pessoas, eram seus passageiros. Já falaram em outros canais, né? O porquê do Expresso de Prata ter os seus ônibus de 2 andares com portas na traseira. Aqui essa saidinha aqui é Tancredo, a gente vai começar a entrar na Tancredo Neves, né? Aqui eu acho que ainda é Bandeirantes. E aquela saidinha lá é muito apertada porque o pessoal tá querendo sair pra rodovia dos Bandeirantes, né? E eu querendo sair pra pegar a Tancredo Neves, que é logo ali na frente, acho que depois do túnel. Aqui não é a rodovia dos Bandeirantes, eu tô passando pela ponte que passa pela rodovia dos Bandeirantes. Aí atrás essa pista aqui, se eu não me engano, acho que é Bandeirantes também, mas não é a rodovia, né? Eu acho que é isso mesmo. Bom, faz tempo que eu não ando por aqui, eu tô morando longe. Eu vou lá dar uma passadinha na casa da minha mãe também. Enfim. Já tô com quase meia hora de vídeo, já passou de meia hora de vídeo. E eu tô aqui com vocês nessa carona, né? Andando um pouquinho pela cidade de São Paulo. E explicando pra vocês a respeito disso. Estou voltando, né? Não sei quando vou gravar os vídeos com mais intensidade, com mais frequência, né, no canal, porque eu tô com outros planos, outros projetos aí. Fazer um trabalho aí autônomo por enquanto, né? E aí quando eu tiver tempo livre eu vou voltar no canal. Mas aqui é só mais pra explicar pra vocês por que, né? A gente ficou tempo afastado, né? E se Deus quiser, né? Não quero mais voltar a trabalhar como CLT, não vou dizer nunca mais, porque esse tipo de palavra a gente não pode falar, né? A gente não sabe o que pode acontecer lá na frente, mas eu tô com uns planos aí pra gente, pra não ter que voltar pro CLT. Vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, volto lá, vou atrás do Grupo Comporte, sim, porque primeiro eles estão carregando um símbolo de uma empresa que é do meu coração, o símbolo do Expresso de Prata. Eu não tenho nada, vou falar assim muito claramente, eu não tenho nada contra o Grupo Comporte, muito pelo contrário. É uma empresa assim que tá sempre contratando. Eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal da antiga gestão do Expresso de Prata, que agora está trabalhando pelo Grupo Comporte. O pessoal está falando super bem. Fala que assim, a empresa valoriza bastante o descanso dos motoristas. A empresa investe assim na qualidade, né, de vida deles, assim, no sentido de
deles poderem ter um bom descanso, deles poderem trabalhar bem na tecnologia dos ônibus. Então, nesse sentido, eles falam que o Grupo Comporte ele é muito bom, né? Tem outras questões que eram diferentes, mas eu não quero entrar em questão disso, mas assim, na visão geral, o pessoal que trabalha lá fala bem. E se precisar, sim, eu vou lá, mando meu currículo. E se eles vierem por bem, acharem que eu posso ser um motorista, né, do Grupo Comporte, eu volto a trabalhar como motorista de ônibus. Vou pegar a linha Vergueiro ali na frente, né? Pelo barulho que eu tô escutando lá fora, né? Acho que tá um ventinho, mas não muito, porque as árvores não estão mexendo. Então eu sim trabalharia no Grupo Comporte sem nenhum problema. Como eu disse, eles estão com o símbolo do Expresso de Prata ainda. E pelo jeito não vai mudar, sim, vai continuar com o nome do Expresso de Prata, isso é muito bom. O nome não, o logotipo, né? E como eu disse, as pessoas falam bem, dizem que a empresa é muito boa e eu trabalharia sim. Ainda não é o plano. O plano é tentar algo autônomo. Mas aqui no Brasil é muito difícil, né? Deixa eu até acender o farol aqui. É muito difícil pra gente conseguir passar dessa fase, né, do começo de ser autônomo e realmente firmar e ter a sua empresa consolidada, porque é muito imposto, é muita coisa que a gente paga, né? Então o Brasil tá um país muito difícil de... Deixa ele na frente porque eu não sei se ele vai entrar ali. É um país muito difícil de se viver. É um país muito difícil de você sobreviver, o Brasil. Mas nós somos guerreiros, né? E a gente tem que manter a fé e vai dar certo. Sempre pensar dessa forma, vai dar certo. Deixa eu até abrir o vidro aqui, porque você tá ali. Pra quem não sabe, eu vou deixar até uma dica pra vocês. Deixa eu fechar a janela de novo. Sempre quando vocês estiverem dirigindo, tanto faz de dia ou de noite, se possível, quando vocês forem passar pela polícia, abram as janelas. Se não der para abrir a janela, acende a luz de dentro, se for de noite, assim, para a polícia ver vocês. Quando você toma essa atitude, a polícia de cara já vai pensar, é um cidadão de bem, não tem nada a esconder e tá se mostrando para mostrar que ele tá ali. Mas no meu caso, eu vou confessar para vocês que eu tenho uma coisinha errada aqui, né? O meu carro, ele tem um isofilme muito escuro nas laterais, na frente eu não uso nenhum. E se eu passar pela polícia, eles encanar com o meu vidro escuro, fechado, eu corro o risco de tomar uma multa.
Então, a minha melhor atitude que eu sempre tomo quando eu vejo a polícia, eu abro a janela. Primeiro, porque eles não vão ver que o vidro tá tão escuro. Segundo, porque eles já vão perceber que eu não tenho nada a esconder, eu sou um cidadão de bem. Então, principalmente aqui em São Paulo, se vocês passarem pela polícia, façam isso, tá? Vocês vão evitar serem abordados, perder tempo, às vezes até uma situação constrangedora, e talvez que nem se tiver alguém na mesma situação que eu, porque aqui em São Paulo isso, o filme totalmente escuro não é uma questão de estética, é uma questão de proteção. Então, o bandido não sabe quem tá lá dentro porque não tá enxergando direito. Então eles pensam às vezes 2 vezes antes de... Claro que não vai 100% inibir, né, a ação desses vagabundos, mas tudo que a gente puder fazer assim pra ajudar, a gente faz, né? Então, você que estiver vindo do interior, ou você que da capital mesmo, ainda se não souber ainda dessa atitude que pode te ajudar, então já fica a dica aí. Baixa os vidros, ou acende a luz quando for de noite, né, de dentro do carro, para a polícia te ver, e fica tudo certo. Quase chegando já na Anchieta, aqui no finalzinho da Avenida Vergueiro, bem esburacada. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu andando com o carro, né, e filmando, conversando com vocês, a gente pode fazer outros vídeos dessa forma. Aí vocês deixam aí no comentário de vocês, no comentário dos vídeos, se vocês gostaram. Se gostaram, a gente faz mais vídeo, né? Pode ser, né, como eu tô falando, eu tô numa fase nova, tô em algumas experiências aí, autônomo. Pode ser que se uma coisa não der certo, a outra der certo, né? De voltar pro rodoviário. Então pode ser que talvez também, se eu for pro rodoviário, ter vídeos aí de viagens reais com ônibus reais, né? Sair da simulação e ir pro real. E continuar, ou fazer os dois, né? Ambos. Tudo pode acontecer. Mas enfim, é isso aí, meus amigos. Estou chegando aqui, já vou parar. E obrigado mais uma vez a vocês. Agradeço pela compreensão, agradeço por todos que ainda estão no canal, né? Nesses 4 anos que eu não fiz vídeo. E vamos voltar aí, aos pouquinhos vamos voltando, tá bom, meus queridos? Um forte abraço e até mais.